Bem-vindo novamente. Contrasolo está de volta hoje para responder o apologista protestante Lucas Manzoli, no tema até bem específico sobre o Concílio Fantasma. Ele diz que o Concílio de Roma, em 382, nunca aconteceu, que ninguém cita isso, é um absurdo. E tem um decreto também, o decreto do Papa Damaso, que alegadamente é desse concílio, que ele também questiona a validade, a existência, etc. Nós vamos entrar nas duas acusações aqui. Antes de chegar lá, eu só quero fazer um pequeno disclaimer. Por que esse concílio em específico? Esse concílio, quem está acostumado, né, a questão da apologética entre católicos e protestantes, muitas vezes você recai sobre a questão do cânon bíblico. E esse concílio de Roma em 382, ele alegadamente é o primeiro a identificar o cânon bíblico católico totalmente. E aí você tem o quê? Um trunfo para Roma, porque foi a primeira sé que foi lá e proclamou, né, o cânon. Então, se o protestante puder tirar isso das mãos de Roma, do ponto de vista apologético para eles é muito estratégico. Então, é por isso que eles tentam, né, fazer isso, e nós vamos ver como eles fazem e nós vamos dar nossos apontamentos. Como sempre, nós estamos colocando as cartas na mesa e você tira suas conclusões. Você é sempre o juiz aqui no nosso canal, tá bom? Vou deixar aqui o link do vídeo do Lucas Manzoli, vou deixar o artigo que ele cita e vou colocar agora um corte das alegações dele para vocês verem que é ele mesmo falando. Vamos lá. Se tivesse errado a cronologia, estaria muito de bom. O problema é que ele inventou um concílio que nunca existiu. Esse concílio de Roma, que ele falou aqui, que teria ocorrido sobre o Papa Damaso, já foi amplamente refutado. Nenhum acadêmico defende isso mais a sério no dia de hoje. Para quem ainda acha que esse concílio existiu, leia esse artigo aqui sobre o concílio de Roma de 382 e o decreto fantasma de Damaso sobre o cânon bíblico, que você vai entender toda a discussão. Para começo de conversa, não existe nenhuma consciência do decreto de Damaso ao longo da história da igreja, ou seja, nenhum pai da igreja citou esse concílio. A própria igreja romana, quando fez o cânon bíblico dela lá no concílio de Trento, não menciona nada desse suposto concílio. Nenhum doutor da igreja, incluindo vários que falaram sobre o cânon, sequer mencionaram esse tal decreto de Damaso, ou seja, é um concílio fantasma realmente. Enquanto a gente tem centenas de atestações de outros concílios, a gente não tem nada desse tal concílio aí do Papa Damaso. A primeira vez que alguém vai atribuir esse cânon ao Papa Damaso, no tal do concílio de Roma, foi em pleno ano de 1794, ou seja, pouco mais de 200 anos atrás apenas, por um padre jesuíta espanhol exilado na Itália de nome F. Arévalo. Ou seja, a gente está falando de uma falsificação medieval que a princípio ninguém sabia de quem era um documento anônimo que só em pleno ano de 1794 é que alguém vai dizer que pertenceu a um concílio de Roma lá do Papa Damaso de 382. Para você ver o nível de credibilidade desses argumentos que eles usam. Então, perfeito. Vocês viram que ele diz que o concílio não aconteceu, como eu tinha dito, ninguém cita isso, etc. Né? Pessoal, nós vamos ver aqui para frente, nós vamos fazer em duas partes, tá? Essa primeira parte eu quero fazer até mais rápido, porque é muito simples de refutar. E a segunda parte é bem interessante e eu quero ir com mais calma com vocês. Então, primeiro eu vou olhar se o concílio existiu ou não existiu, e depois eu vou olhar o decreto que alegadamente o concílio emitiu, tá bom? Então, primeiro se o concílio, se teve ou não teve. Primeiro vamos pelo simples. Se teve ou não teve. Manzoli diz que não teve. Então vamos lá. Aqui eu tenho algumas testemunhas da época, né? Umas poucas, na verdade não são poucas. Vamos lá, Santo Ambrósio, na época, estava tendo uma controvérsia entre a Igreja de Roma e a Igreja de Constantinopla, a sede de Constantinopla, sobre o bispo Nectário. E aí ele propõe que se faça um sínodo. Então, houve primeiro o anúncio do sínodo de Roma. Vamos ver como é que ele faz isso. Ele fala o seguinte, ó, esse, portanto, não é um pequeno dilema. Aí ele diz que a comunhão está desfeita e fala, não vemos outra maneira de restabelecê-la, a menos que se restabeleça em Constantinopla aquele que foi ordenado primeiro, ou que haja, sobre a dupla ordenação, um concílio em Roma envolvendo a nossa e as partes orientais. Então, olha aí, Ambrósio está dizendo assim, ó, vamos resolver essa situação aqui, eu não vou entrar em detalhes da situação, não importa tanto aqui agora, mas é bom que tenha um concílio em Roma. Depois você tem Teodoreto de Ciro, no livro A História Eclesiástica, no 5º livro, ele também fala, né? Ele fala o seguinte, ó, no verão seguinte, a maior parte deles, né, dos bispos, se reuniu novamente na mesma cidade, convocado mais uma vez pelas necessidades da igreja, vírgula, e receberam uma carta sinodal dos bispos do Oeste, convidando-os a ir a Roma, onde um grande sínodo estava sendo reunido. Olha aí, Teodoreto então contando, né, que os bispos da parte oriental foram convidados a ir a Roma. Você tem Ambrósio e Teodoreto anunciando que o concílio vai acontecer. Aí, além disso, ele ainda registra, Teodoreto, a carta sinodal do Concílio de Constantinopla. Por quê? O Concílio de Constantinopla aconteceu em 381.
E o Concílio de Roma aconteceu em 382, um ano depois. Então, como é muito pertinho um do outro, foi enviada uma carta para o Papa Damaso, de Constantinopla para o Papa Damaso. Olha o que está escrito, um trecho da carta, né? Já que, no entanto, você mostrou seu amor fraternal por nós ao nos convidar, olha lá o convite, como se fôssemos os próprios membros, pelas cartas de nosso mais religioso imperador, para o sínodo que você está reunindo por permissão divina em Roma. Então você tem o concílio inteiro, né, não sei quantos bispos tinham aqui, mas talvez dezenas de bispos, né, seguramente dezenas de bispos, talvez até centenas, não sabemos, mas um corpo episcopal emitindo uma carta conciliar, provando que o concílio ia ser feito. E aí, é interessante, porque aí Banzoli ele fala o seguinte, tem um momento que ele fala, eu queria ver qual é a carta de Jerônimo que cita esse concílio. Que vai dizer isso, mas também vai dizer que o Jerônimo estava presente nesse concílio, né? Não bastasse inventarem um concílio fantasma, ainda inventam que o Jerônimo estava nesse concílio ainda, né? Eu queria ver qual carta de Jerônimo, você tem centenas de cartas de Jerônimo preservadas até hoje, qual carta de Jerônimo que ele fala desse concílio aí? Ou pior, que ele fala que ele estava presente nesse concílio, né? É brincadeira isso, cara, é uma coisa surreal, assim, o submundo da apologética católica. Nós vamos mostrar aqui, tá bom? Vamos lá. Agora vamos pegar alguns padres. Será que o concílio aconteceu? Porque nós estamos anunciando. Mas aconteceu? Vamos lá. Então, primeiro Jerônimo fala de novo. Ó. Quando as necessidades da igreja finalmente me trouxeram a Roma, então ele veio para Roma, né? Na companhia dos reverendos pontífices Paulino e Epifânio. Ele fala isso na carta 127. E depois, na carta 108, ele fala o seguinte, de novo ele menciona o sínodo. Aconteceu que naquela época, os bispos do Oriente e do Ocidente foram convocados a Roma por carta dos imperadores, para lidar com certas dissensões entre as igrejas. E dessa forma ela viu dois homens, Paulino e Epifânio, o que ele tinha citado na outra carta, né? Bispo de Salamina, ou agora como é chamado, Constância em Chipre. Então, olha que interessante aqui, vamos pegar essas duas cartas de Jerônimo, né? Nessa segunda carta que eu citei, ele diz que teve um concílio em Roma, que foi Paulino e Epifânio que participaram. E na primeira ele diz que ele veio a Roma com Paulino e Epifânio. E aí, só se olhar a biografia de Jerônimo, que ano que ele foi para Roma? Vamos citar aqui o historiador protestante D.N.D. Kelly, mas qualquer biografia de Jerônimo vai te falar isso. Então, de repente, no verão de 382, foi-lhe oferecida, aí é Jerônimo, né? A oportunidade de ouro de acompanhar Paulino de Antioquia a Roma. Está lá no livro de Jerome, His Life, Writings and Controversies. Né? Então, você veja, Jerônimo vai a Roma em 382 com Paulino e com Epifânio, e ele diz que esses dois participaram do concílio, né? Ele está dizendo. Então, já dei 4, 5 evidências aqui, tá bom? Da época. E aí, você vai dizer assim, tá, mas ainda não estou satisfeito. Então, vamos mostrar Jerônimo dizendo de novo, né? Numa carta, até sobre o livro de Rufino, né? Que vocês entenderam uma época, Jerônimo Rufino, ele fala o seguinte, ó. Que absurdo é esse? Isso ele falando sobre os apolinários, tá? Uma outra heresia da época, mas ele fala o seguinte, que absurdo é essa acusação contra mim, os apolinários, né? Parece que dificilmente vale a pena notar. É uma história minha sobre o concílio realizado por Damaso, bispo de Roma. Ele falando, e eu, sob o nome de certo amigo dele, sou atacado por isso, né? Antes que você fale que a história aqui aconteceu o concílio, a história não é que aconteceu o concílio, a história é o que ele vai contar agora. Ele me deu uns papéis da igreja para copiar, e a história descreve um truque dos apolinários que pegaram emprestado um desses, né? Um livro de Atanásio, no qual ocorrem as palavras Dominus Homo, falsificou o primeiro riscando as palavras e depois escrevendo-os na borracha, novamente, para que parecesse, não que o livro tinha sido falsificado por eles, mas que as palavras tinham sido adicionadas por mim. Então, o que os apolinários fizeram, né? Jerônimo está comentando que eles pegaram um livro lá de Atanásio, apagaram com a borracha e escreveram assim meio torto em cima, para dizer que Jerônimo tinha adulterado o texto. Foi uma sacanagem com o Jerônimo aqui, tá bom? Mas ele está dizendo que o concílio aconteceu. E Rufino também vai confirmar a mesma história. Né? No epílogo de Rufino, Apologia de Pânfilo, ele fala o seguinte, ó, o bispo Damaso, na época em que uma consulta foi realizada sobre a questão da reconciliação dos seguidores de Apolinário com a igreja, desejou ter um documento estabelecendo a fé da igreja, que deveria ser subscrito por aqueles que desejassem ser reconciliados. A compilação desse documento ele confiou a um certo amigo seu, um presbítero e um homem altamente realizado, que agia por ele em questões desse tipo.
Está falando de Jerônimo, né? Até na outra carta ele fala que ele vai com o nome de um certo amigo. E aí ele fala de novo, ele conta a história, né? Quando ele veio compor o documento, achou necessário aplicar a expressão Domicus Homo, os apóstolos se ofereceram com a expressão e começaram a pugnar com uma novidade. Está contando a mesma história e dizendo de novo que o concílio aconteceu. Então, não tem dúvida, né? Não tem dúvida. Teodoreto de Sino fala a mesma coisa. Na História Eclesiástica, livro 5:10, ele fala os bispos reunidos na Grande Roma. Então, aí já está falando o que está acontecendo, né? Também escreveram outras coisas contra outras heresias que achei necessário inserir na minha história. Detalhe que Teodoreto de Ciro está ali entre 60 e 70 anos do concílio. Do ponto de vista historiográfico, é muito próximo, né? Muito próximo. Então, está provado e é irrefutável que existiu o concílio. É até um pouco curioso que o Lucas Bazzoli negue que o concílio tenha existido. Eu acho que ele se confundiu e na parte 2 nós vamos ver o que eu acho que aconteceu. Ele diz também que ninguém cita isso, nenhum estudante sério, né? Então vamos citar aqui o Theodor Zahn, foi um renomado teólogo estudioso bíblico alemão, e ele estudou teologia, enfim, foi professor de universidade, né, para colocar, na Universidade de Göttingen, de Erlanger, estudou em vários lugares. Ele fala o seguinte na obra dele: a tradição que atribui esse cânone a um sínodo romano sobre Damaso, o qual podemos entender como ocorrendo em 382, merece ainda mais credibilidade, pois Jerônimo desempenhou um papel significativo nesse sínodo, atuando como conselheiro erudito de Damaso, a história lá de Rufino, né? E como acompanhante de Paulino de Antioquia e Epitáfio de Constância. A mesma coisa que nós estamos dizendo aqui. Então, perfeito, né? Para falar mais ainda, eu vou encher aqui de citação para ficar muito claro, gente. Não tem dúvida histórica que aconteceu com o concílio, né? O Papa Vigílio, que viveu de 537 a 555, ele faz uma alusão direta. Ó. Ele fala o seguinte: considerando as constituições sinodais de nosso predecessor, da bem-aventurada memória Damaso, né, que tratam do Espírito Santo após o Concílio de Nicéia e foram emitidos nas cidades de Roma, com a reunião dos bispos católicos e do bem-aventurado Ambrósio, que é aquele bispo que anunciou o concílio, foi o primeiro que eu citei, bispo da cidade de Milão, tal. Está lá na Patologia de Migni, 69, coluna 179. Certo, gente? Então, não tem dúvida que o concílio aconteceu. Para terminar, eu vou citar um estudioso russo, que é o Gregory Zaharov. Tá? Ele é um chefe do Departamento de Teologia Sistemática e de Patrologia, e lá de uma universidade ortodoxa de St. Tikhon. Eu creio que seja assim que se pronuncia. Né? Ele fala de novo, ó, no que diz respeito à mensagem do Papa Vigílio sobre a proclamação do Concílio Romano, esse testemunho pode ser atribuído ao Concílio Romano de 382 d.C., pois contém uma referência direta ao Anátema 6, o Tomo Damas, e assim vai, tá bom? Então, pessoal, acho que aqui está bem farto de evidências, né? Citei acadêmicos, citei Papa, citei o Concílio, citei os padres, não tem dúvida que o Concílio aconteceu. Hoje em dia, ainda mais, né? Uma coisa chega a ser ridículo alguém falar de Concílio de Roma, do Papa Damaso, em pleno século XXI, né? É uma barbaridade. Você vê que esse pessoal não tem um mínimo de estudo, não fez uma pesquisa básica sobre o tema antes de falar esse tipo de bobagem aqui. Vamos para a parte 2 agora. Se você está gostando, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like para a gente divulgar para mais pessoas. Então, vamos lá, que o concílio existiu, não se discute, né? O que existe, na verdade, é a dúvida se o decreto de Damaso seria um documento do concílio que existiu. É isso que está sendo contestado na alta academia, mesmo nas fontes que o Lucas Bazzoli traz. Porque nas fontes que o Lucas Bazzoli traz, ele fala lá que, acho que um que começou com isso, né, um que propagou bastante, o Dobschuetz, e diz que o Burkitt, que é quem escreveu, diz assim: eu acho que o Dobschuetz expôs seu caso, né, porque agora está mostrado que o decreto não tem valor histórico. Então ele está falando sobre o documento que teoricamente seria do concílio, não sobre o concílio, tá bom? Então, o que acontece? Aqui, olha só que interessante, provavelmente, né, o Lucas Bazzoli está certo. Aí você vai dizer assim: nossa, como assim? Né? Então vamos entender isso aqui. Como assim, né? O que ele está dizendo está certo. Pessoal, a academia hoje, ela diz que tudo que está ali é do Papa Damaso. Mas ainda existe alguma dúvida se o Papa Damaso teria sentado ali e escrito tudo de uma vez no concílio. É só essa dúvida que você tem. Eu vou mostrar para vocês nas fontes, né? Porque o que pode ter acontecido, o que provavelmente aconteceu,
é que, posterior, depois do Papa Damaso, um compilador, algum escrivão, por exemplo, né, pegou uma declaração de um lugar, do Papa Damaso, uma outra declaração do outro documento, e a outra declaração do outro documento, e criou um compilado. E aí esse documento foi chamado Decreto de Damaso. Né? Então não é que o Papa foi lá e sentou e escreveu o Decreto de Damaso do início ao fim. Provavelmente foram pegas partes, né? Foram pegadas partes do Papa Damaso, de documentos legítimos ou de atos que ele fez, e aí foi construído o documento posteriormente. Então é por isso que dá essas dúvidas, eu vou mostrar, né, nas evidências aqui da academia, nas evidências históricas. Tudo bem? Então, para sustentar nossa argumentação, eu vou citar aqui a Ursula Reuter, que é uma alemã que dedicou quase toda a vida dela ao estudo do Papa Damaso. Ela tem um livro de mais de 500 páginas, Damasus Bischof von Rom, né? Onde fala da vida inteira do Papa. Assim. Ela realmente esmiuçou, é fantástico o livro, e eu recomendo para todo mundo que queira se aprofundar na questão. Né? Olha o que ela fala na página 501, já concluindo o livro. Né? É possível questionar se os dois primeiros trechos da primeira parte do Decreto Damaso foram realmente discutidos em um sínodo. Nós vamos ver isso aqui já, tá? Talvez esse conjunto de texto tenha sido compilado posteriormente às partes 2 e 3, que é o que nós estamos dizendo. Né? A Ursula Reuter, ela acha que a parte 2 e a parte 3 são do sínodo. E a parte 1 talvez não seja, embora seja do Papa. Eu vou mostrar tudo isso aqui para ficar fácil. Tá? E aí ela fala, tenha sido conectado posteriormente às partes 2 e 3, ou seja, por um compilador que reuniu 3 documentos damasianos em um único conjunto. Tá bom? Então é isso que nós estamos reivindicando. E aí, como que você vai fazer para provar isso? Né? É muito simples. Você tem que demonstrar que cada fala do que Damaso está fazendo ali tem a ver com o contexto histórico da época. A gente vai pegar agora, vai examinar o decreto, claro, né, de uma maneira um pouco mais resumida, mas nós vamos mostrar o decreto, as partes dele, e mostrar que cada parte tem tudo a ver com o que estava acontecendo na época. Né? Então, vamos lá. Vou tomar uma aguinha aqui. O decreto de Damaso, isso é um outro disclaimer, né? Ele tem essas 3 partes, e depois essas 3 partes foram pegas e colocadas num outro decreto maior, que é o decreto do Papa Gelásio, que ficou conhecido como decreto gelasiano, que aí tem 5 partes, foram adicionadas mais 2. Essas 2 partes finais, a 4 e a 5, nós não estamos dizendo que é do Papa Damaso, porque nem o documento fala isso. Da parte 4 para baixo fala que é do Papa Gelásio. Então nós só estamos falando aqui da primeira, segunda e terceira, tudo bem? Que é a chamada forma D, que é a forma pura do decreto de Damaso. As outras têm outros nomes, mas na academia essa forma se diz forma D. Então, vamos entender a estrutura do decreto. Né? Eu fiz aqui, eu sei que muitos simplesmente, né, nunca tive, vocês vão me perdoar, nunca tive jeito para coisa com artes, coisa de design, tá? Eu sei que é tosco, eu sei que é simples, mas eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Tem 3 partes. A primeira parte tem 3 subpartes, tudo bem? Que eu vou colocar como Espírito Santo, dispensações de Cristo e Agostinho. A segunda parte é o cânon bíblico, tá bom? E a terceira é Roma versus Constantinopla. Então vamos ver uma parte por vez. O que acontece aqui? Nessa parte aqui do Espírito Santo, fala o seguinte, né? Na parte 1, da primeira subparte da primeira parte, né? Fala assim, primeiramente deve-se discutir o Espírito cétuplo que permanece em Cristo. Aí fala algumas coisas sobre o Espírito Santo, que eu não vou entrar no detalhe aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. E depois na parte 2 fala sobre a dispensação de Cristo. Aí diz algumas coisas do Deus que é Espírito, a palavra que é Deus, etc. E na terceira parte tem uma citação de Santo Agostinho. E aí sobre um tratado do Evangelho de João, que foi escrito em 416. E aí vem uma acusação que o Dobschutz fala, peraí, mas como que essa citação de 416 está aqui no decreto de 382? Então o que ele faz, o Dobschutz? Ele vai lá e joga tudo no lixo. Ele fala, não tem valor histórico, porque eu tenho uma citação aqui que é depois de 382. Como eu já mostrei para vocês, e vou mostrar aqui na academia, isso é facilmente explicável. Se o editor viesse depois, ele só pegou 2 partes do Papa Damaso e colocou uma interpolação. Ele colocou uma adição de Santo Agostinho. Então vamos lá. Vamos ver isso. Da primeira parte, tem a ver com o contexto histórico, discutir o Espírito Santo? Tem a ver. Né? Por quê? Para resumir muito a história, tá? Para não ficar muito longo,
Na época de 381, muitas heresias surgiram sobre o Espírito Santo, e por isso a igreja foi obrigada a reafirmar algumas características do Espírito Santo. Para vocês terem noção, pessoal, em 325, o credo niceno dizia: creio em Jesus Cristo, etc, etc, e no Espírito Santo, ponto. Só falava isso. E aí, por conta das heresias, ela foi obrigada a reformular no credo niceno constantinopolitano, né, onde fala, creio no Espírito Santo, o Senhor que dá vida, que procede do Pai, com o Pai e o Filho adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Então, por que essas outras adições? Para combater as heresias sobre o Espírito Santo que tinham surgido na época de 381. Né? Então, se eu estou num momento histórico que está discutindo o Espírito Santo, faz todo sentido que em 382, a primeira parte fala: primeiramente deve-se discutir o Espírito Santo que permanece em Cristo, que fala do Espírito Santo. Você vê que encaixa, né, no contexto histórico, ela encaixa. Tá? E aí a conclusão da Ursula Reuter. Portanto, é bastante provável que no Sínodo Romano de 382, a questão do Espírito Santo tenha desempenhado um papel significativo, né, e que quisesse se posicionar em relação à declaração do Concílio de Constantinopla sobre o Espírito Santo, que tinha acontecido no ano anterior. De modo que a introdução da primeira parte do Decretum Damasi, que é esse decreto que nós estamos estudando, primeiramente deve-se discutir o Espírito, se encaixaria nesse contexto. Então você vê, a Úrsula certeira aqui, né? Ela fala, isso que está sendo atribuído ao Papa Damaso tem tudo a ver com a época, só que aí é o que eu tinha dito. É questionável se esses dois primeiros textos da primeira parte, que é esses dois aqui, foram discutidos em um sínodo. No entanto, como essa primeira parte é transmitida apenas sob o nome de Damaso, ou de um sínodo sobre Damaso, não há razão para duvidar dessa atribuição para os dois primeiros trechos do texto. Então essa é a única dúvida que você tem. Aqui a gente vai seguir aqui. Então, acho que isso ficou bem claro, né? É do Papa Damaso, a única dúvida é se foi do Concílio de Roma que o Papa Damaso estava. Só isso. Tá bom? E aí tem a parte de Agostinho, né? Vamos explicar isso. Que para eles é o argumento bala de prata, né? Bala de prata para falar assim, olha, o concílio não aconteceu, é tudo falso, tem uma citação de Agostinho lá. E ele ainda vai dizer que essa obra vai fazer uma citação de Agostinho, sendo que Agostinho escreveu aquilo em 416. Então como é que aquilo ali pode pertencer ao Papa Damaso, que a gente já viu que morreu em 384 depois de Cristo, sendo que ele está citando Agostinho, que escreveu aquilo em 416. Ou seja, um concílio que supostamente teria se reunido décadas antes de Agostinho, está citando o que Agostinho disse décadas depois, né? Para você ver como é que o falsificador, nem para falsificar o documento direito fez. E ele ainda diz que se você vê como é que é completamente desprovido de credibilidade histórica esse concílio aqui que o padre Gargamel, o padre Paulo Ricardo disse, e olha que ele é um padre, né? Ou seja, é alguém que teoricamente era para ter estudado esses assuntos aqui, já era para saber disso, mas aparentemente nem isso ele sabe, ou se ele sabe, ele faz questão de mentir na cara dura, né? Então é para vocês verem o nível que chega a apologética católica, quando até mesmo um padre vai mentir descaradamente inventando um concílio que já foi provado que nunca existiu. Agora, vocês... Então ele fala o seguinte, a citação de Agostinho diz: pois o Espírito Santo não é somente do Pai ou somente do Filho, mas do Pai e do Filho, pois está escrito, e daí ele fala algumas coisas, né? Que é uma citação assim, ipsis literis, é igualzinho, copiado e colado, de Agostinho no Tratado de Evangelho de João. E aí vem a acusação, né? Do documento do Ganzoli que eu tinha citado, né? Pode haver, eu acho, pouca dúvida de que o Dobschuetz expôs seu caso. Olha o que ele fala. O ponto realmente decisivo é que em 1.3, na primeira parte, terceira subparte, na parte mais diretamente associada a Damaso, há uma citação de algum cumprimento de Agostinho. Como Agostinho estava escrevendo por volta de 416, é evidente que o título, tal, não tem valor histórico, né? E aí, gente, como que a gente responde isso, né? Isso é uma evidente interpolação, né? Como eu estava dizendo, um compilador pegou isso e ele adicionou essa parte de Agostinho para dar uma força assim, para o documento, embasar ele teologicamente do ponto de vista do Espírito Santo. Vamos para a Ursula Reuter. A última seção dessa primeira parte, que é aqui, é uma citação inequívoca de Agostinho, retirada do Tratado do Evangelho de João. Ela conecta o Espírito Santo com o Pai, tal. Portanto, essa citação pode ser explicada como uma adição posterior, sem excluir a possibilidade que os dois primeiros trechos sobre o Espírito Santo e Cristo sejam damascenos em sua origem, né, que é o que nós estamos defendendo. Vamos sair um pouco da Ursula Reuter e citar outras pessoas, né? Vamos pegar o Edward Schwartz, que tinha doutorado na Universidade de Bonn, né?
lecionou na Universidade de Gießen, Estrasburgo, Göttingen, Freiburg, etc. Né? Se atribuímos o devido peso ao que está disponível e interpretamos o material com vigor, mas sem preconceito, resulta ao menos como provável que os 3 primeiros capítulos do Decretum Gerasianum realmente provêm de Damaso. Apenas a conclusão do primeiro capítulo, retirada de Agostinho, aqui, né, deve ser descartada como uma observação marginal que entrou no texto. Então é só isso. Simples. Né? Vamos mostrar agora a segunda parte. Então isso aqui está bem explicado, né? Tinha a ver com o contexto histórico da época, interpolação. Vamos agora para a parte 2, que é o ponto super interessante aqui, o cânon bíblico. Né? Pessoal, será que tem a ver, no contexto histórico da época, que Damaso formulasse, identificasse a lista canônica? Vamos lá. Vamos ver o que Ursula Reuter diz, né? Que o bispo Damaso tenha estabelecido uma lista de escrituras canônicas em um sínodo romano não é relatado em nenhum outro lugar. Olha que interessante. Ou seja, ninguém se referiu explicitamente a esse documento sinodal, nem mesmo Jerônimo, que se ocupou muito com as escrituras sagradas de sua forma. Depois nós vamos mostrar uma evidência que eu acho que talvez tenha escapado a Úrsula. Aí, vamos lá. No entanto, há também razões para supor que a lista de escrituras canônicas que temos foi discutida no sínodo de 382. 1. Existem particularidades que podem ser atribuídas a Jerônimo. E 2. Justamente nessa época, Prisciliano se opôs a tal definição de cânone, em seu escrito Liber de Fide de Apócrifes. Tá? Então, vamos esmiuçar um pouquinho o que está acontecendo aqui. Né? O que são essas particularidades de Jerônimo e o que é essa coisa de Prisciliano, tá? Para ficar bem simples. Pessoal, é o seguinte, Jerônimo ele tinha um costume de diferenciar as cartas de João, né, 1º, 2º, 3º João, da carta do apóstolo João do Apocalipse. Né, e aí ele fala assim, que tem a carta do apóstolo João e tem a carta do João mais velho, the older John, ele fala, do João ancião, como queira traduzir, né, como se tivessem 2 João, né, um João, ele fazia essa distinção, tá? E essa divisão, ela só é de Jerônimo, né? Ela é encontrada nessa época e Jerônimo faz isso. Inclusive o próprio Dobschut, que é a pessoa que está acusando o decreto, ele fala o seguinte, ó, somente os manuscritos da fórmula pura D, que aqui eu apresentei, falei, né, que é a que nós estamos discutindo, apresentam isso. Todos os outros manuscritos trazem. Johannes Apostoli Epistole 3, né? 3 epístolas do apóstolo João, tá? Então, o que provavelmente aconteceu aqui? Olha aqui como encaixa perfeitamente. Provavelmente Jerônimo estava no sínodo de 382, ele lista o cânon bíblico e coloca essa marca dele. Tem um apóstolo João e outros. E mais tarde, o editor, quando ele foi recompilar o que tinha feito, ele troca isso, né, nas formas não puras, vamos dizer assim, as formas posteriores e mais longas, aí não vem Johannes Apóstolo, aliás, não vem o João Velho e o outro João, né? Vem, tudo é do mesmo João. Joguei a folha longe aqui. Então vocês observam que provavelmente o que aconteceu foi o seguinte, que primeiro foi escrita a forma pura D, né, com essa declaração do cânon, e Jerônimo, como estava ali presente, ele colocou essa marca dele, dizendo o apóstolo João e o João mais velho. E mais tarde, como a igreja não tinha esse costume, isso é uma coisa que Jerônimo fazia, o editor do documento, lá com o Papa Gelásio, alguns anos depois, quando ele foi reescrever a parte do cânon, ele tirou essa parte de um João e outro João e colocou 3 epístolas de João, né, para ficar, vamos dizer, padrãozinho do jeito que a igreja fazia. Tá? Então isso é uma marca de Jerônimo. Tem uma outra marca que Jerônimo também que aponta para Jerônimo, que ele cita Jeremias com um sinote, que é Lamentações. Então, usando o termo hebraico. Jerônimo ele era um grande estudioso do hebraico, né? Eu creio que um dos maiores, talvez o maior da Igreja Católica, o que mais entendia. E ele gostava bastante de citar os livros assim com esses termos em hebraico do original. Então é outra marca de Jerônimo aí. Então você vê que tem a ver que a lista canônica tenha sido escrita assim. Parece que tem a identidade, vamos dizer assim, a impressão digital de Jerônimo ali, né, no próprio jeito que é escrito. Uma outra coisa que a gente pode também apontar, que fala a favor de ser de um sínodo de Roma, é a ordem das cartas. Então vamos ver o Teodorzan, né? Além disso, a ordem das cartas paulinas
ele fala elevação de Efésios após Coríntios e posição inferior de Gálatas, né? Aponta para Roma e para um tempo antigo. E nisso vai também concordar a Ursula Reuter, que nós estamos vendo aqui a obra dela. A ordem das cartas de Paulo está enraizada numa antiga tradução romana, pois em Victorino de Petot, no comentário ao Apocalipse que Jerônimo revisou, encontramos exatamente a mesma ordem das cartas de Paulo. Então olha que interessante. Existia em Roma uma tradição de ordenar as cartas de um certo jeito, né? Que não era o que foi tido depois, isso é uma tradição mais antiga. E você nota que nessa lista, essa segunda parte aqui do cânon bíblico, você tem a questão de citar o termo hebraico, a questão do apóstolo João e a ordem das cartas, ou apontando para Jerônimo e a ordem apontando para a tradição romana. Então, por isso que você pode dizer que é altissimamente provável que tenha sido feito uma lista canônica em 382. Mas não é só isso. Nós dissemos ainda que tinha evidência de Prisciliano de Ávila. O que acontece, gente? Prisciliano ele era um herege, né? Tinha uma corrente de pensamento, o priscilianismo, que ele, lá na Espanha, ele fez o concílio de Zaragoza, né? E ele propôs uma coisa muito interessante. Olha o que ele diz, ó. No entanto, e aqui ele escreve um livro ao Papa Dámaso. Então vamos ver o que ele falou para o Papa Dámaso. No entanto, nós que viemos a Roma, não para desejar mal a ninguém, mas para nos aproximarmos de ti em certo lugar, em primeiro lugar, né? Pois se busca sentença sobre nós, a respeito de escrituras que Dácio tirou de sua biblioteca, e cercou de fofocas caluniosas. Tal. Nosso desejo sempre foi o seguinte, aí ele vai falar uma questão do cânon bíblico. Olha lá. Que tudo que aparece nas escrituras é apresentado sobre a autoridade de qualquer apóstolo, profeta ou bispo, que profetiza e prega a Deus Cristo como Filho de Deus, e que concorda com o cânon dos evangelhos dos profetas, não pode ser condenado. Então o que ele está propondo aqui? Basicamente, aceitar um monte de livro apócrifo, gente. Porque você tinha Atos de Paulo, Evangelho de Tomé, né, e outros livros que alegadamente eram de apóstolos na época. Ele está dizendo assim, ó, qualquer escritura, né, apresentada sobre a autoridade de Tomé, de Paulo, etc., etc., que profetiza em Jesus Cristo e que concorde com os evangelhos dos profetas, ou seja, não contradiga nem os 4 evangelhos nem o Antigo Testamento, não pode ser condenado. Ele está propondo aceitar mais livros. E ele fala, te pedimos para não fazer mal a ninguém, que se convoque o concílio. Olha lá, se convide Dácio e que os réus que leram sem estar presentes não os tenham em conta sem ouvi-los. Né? Então, isso aconteceu em que ano? 382. Então, Prisciliano vai ao Papa Dámaso com uma questão sobre o cânon bíblico. Você vê que, e num concílio que tinha acontecido, um concílio local na Espanha, né? E aí, veja bem, encaixa perfeitamente de novo, né, com o contexto histórico da época. Até um estudioso francês, o Ernest Charles Babou, né, ele fala o seguinte, ó, quaisquer tenham sido as razões pelas quais o Concílio de Zaragoza considerou a questão levantada por Idácio, parece claro que no momento em que Prisciliano enviou seu memorando a Papa Dámaso, a questão do cânon bíblico permanecia em aberto. Os apócrifos, portanto, terão sido condenados no período da vida pública de Prisciliano, que menos conhecemos, entre 382 e 384. Tá? Então, o Babou, na obra dele, Prisciliano e Priscilianismo, né, ele fala isso, que da Espanha veio uma demanda para o Papa Dámaso para que ele respondesse coisas sobre o cânon bíblico, que isso aconteceu em 382. Você vê que encaixa certinho. E por último, mais uma evidência, tá? Até aqui, discordando um pouco da Úrsula, né, que ela diz que ninguém se refere explicitamente ao documento, é verdade, embora não seja bem assim. O que acontece, gente? É uma coisa muito interessante. Roma proclama a lista canônica em 382, e em 397 Cartago vai lá e proclama a mesma lista. E aí, depois que o Cartago faz isso, ele fala o seguinte no fim, consulte-se a igreja transmarina para a confirmação desse cânon. Ou seja, a igreja de Roma, a igreja do Além-Mar, que era a igreja italiana, né, na época. Agora, como que Cartago acerta a mesma lista que Roma fez? Será que é sorte, adivinhação, psicografia, né? Não tem nada disso. Provavelmente o que aconteceu, né, e que a gente tem as evidências disso pelas cartas de Jerônimo, é que o bispo de Cartago, Aurélio, arcebispo de Cartago, foi enviado para Roma na época que Dámaso era papa. Encontrou Jerônimo e o papa, provavelmente ele participou do concílio de Roma, e ele soube da lista. E quando ele voltou a Cartago, ele trouxe a lista com ele. E por isso que Cartago sabia
E por isso que Cartago diz, consulte a igreja para confirmar o cânone. Por quê? Porque a igreja de Cartago provavelmente tinha esperança de que a igreja de Roma ia ter o mesmo cânone deles, né? Então, olha o testemunho de Jerônimo, ó. Você se lembra, e eu lembro que você, aí Aurélio, né, foi enviado para Roma como legado do bispo Ciro de abençoada memória. E quando certo dia perguntei ao santo e venerável bispo Damaso, ele respondeu que você era o arquidiácono da igreja de Cartago. Então você tem aqui um encontro, né, Jerônimo testemunhando um encontro de Damaso, Jerônimo e Cartago, de Aurélio de Cartago. E aí, tem mais umas citações aqui, mas eu não vou também entrar nisso para não ficar muito extenso o vídeo, tá? Então você veja, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver uma coisa com a outra. Tá junto do contexto histórico, tem a questão de Prisciliano, tem as marcas de Jerônimo. Você tira suas próprias conclusões, como nós fazemos aqui no canal. Nós estamos colocando as cartas na mesa, mas nós estamos indo estudar nas fontes, né, e te apresentando. Eu estou muito confortável em dizer que a coisa realmente aconteceu. Tem muita evidência a favor, tá? E para terminar, a parte do concílio de Roma versus Constantinopla. Tá? O que seria isso aqui, meu Deus? Então, vamos lá. Olha que interessante. O concílio de Constantinopla, em 381, no cânon 3, né, no terceiro cânon do concílio, ele fala o seguinte: por ser uma nova Roma, o bispo de Constantinopla deve desfrutar dos privilégios de honra depois do bispo de Roma. Então, olha o que Constantinopla está dizendo. Que Roma está acima, né? E em segundo vem Constantinopla. No decreto de Damaso, tem uma resposta imediata a isso. Olha isso aqui, ó. Na parte 3, né? Vou ler um trecho. Portanto, em primeiro lugar está a sede da igreja romana do apóstolo Pedro, sem manchas, nem ruga, nem qualquer outro defeito. Entretanto, olha a resposta contra Constantinopla. O segundo lugar foi dado em nome do bem-aventurado Pedro a Marcos, seu discípulo e escritor do Evangelho de Alexandria, em Alexandria. E de fato o terceiro lugar é ocupado em Antioquia, pelo mais abençoado e honrado apóstolo Pedro, que viveu lá antes de chegar a Roma e onde pela primeira vez o nome da raça de cristãos foi ouvido. Então você vê que encaixa perfeitamente. Niki, né? Na hora que Constantinopla disse que estava abaixo de Roma, logo abaixo, você tem no outro ano Damaso responder e falar: não, senhor, primeiro é Roma, depois é Alexandria, depois é Antioquia. E vem comentário da Úrsula Reuter, de novo, né? Concluindo, pode-se afirmar que a terceira parte do decreto de Damaso muito provavelmente remonta ao sínodo romano de 382, já que esse texto representa uma resposta apropriada às decisões do Concílio de Constantinopla no ano anterior, né? Além disso, outras formações do concílio, ela coloca algumas outras evidências, tá bom? Então, nós queremos ter demonstrado aqui, já indo para o final do vídeo, que o concílio indubitavelmente existiu, né? E que cada uma das suas partes se encaixa perfeitamente no contexto da época. Tem tudo a ver que Damaso tenha feito isso quando você olha as evidências ao entorno, né? Sendo inclusive citado em outras fontes aí posteriores, tá bom? E para finalizar, né, então, já falamos, né, o Concílio de Roma aconteceu, a primeira parte do Espírito Santo se encaixa, segunda tal, tem a citação de Agostinho, que é uma interpolação, e agora você tira a sua conclusão. E nós estamos muito tranquilos, como católicos, em afirmar que o concílio é legítimo, que aconteceu, e que todos os atos do decreto são atos do Papa Damaso. E quem proclamou o cânon para a igreja pela primeira vez foi a Sé de Roma. Por último, só queria dizer que, se você conhece o Lucas Monsoli e acompanha um pouco da apologética dele, por vezes ele costuma ser ofensivo nos comentários, né? E eu vou pedir para nós não tomarmos a mesma atitude aqui. Eu não quero ver ninguém debochando, ninguém humilhando, ninguém xingando o Lucas aqui, tá? Se você, por algum motivo, tem raiva dele, não tenha. Escolha ter misericórdia. Ore por ele, tá bom? Não devolva na mesma moeda. Não trate ele com desprezo. Não faça isso, tá bom? Porque provavelmente, talvez ele não soubesse de tudo isso que nós estamos mostrando aqui. Talvez ele só tenha uma posição de uma outra linha e não tenha tido acesso a essas coisas, tá? E é interessante que a Escritura, né, no Sermão da Montanha, eu aprendi isso hoje, inclusive, providencialmente até, né, em Mateus 5:7, diz o seguinte, ó: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É o único momento do Sermão da Montanha
no qual Jesus repete a mesma realidade. Porque no Sermão da Montanha fala, por exemplo, bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão saciados. É sempre diferente. Esse é o único versículo que é igual. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Por que é isso, né? Porque Deus é misericórdia. Né? E Ele, quando você pede misericórdia, Ele dá justamente a misericórdia, porque é isso que Ele é, isso que Ele tem para dar. Tá? Então eu peço que nós façamos o mesmo gesto com Ele. E Lucas Manzoli, falando contigo, meu amigo, isso aqui não é um ataque, isso aqui não é nada, é um grito de irmão de fé, tá bom? Fui estudar para você várias coisas aí, trouxe do latim, do alemão, do russo, do inglês, do francês, do espanhol, tá? E peço que você assista. Vamos fazer uma apologética um pouco mais respeitosa. Acho que a gente consegue fazer isso sim no Brasil, consegue dar o nosso exemplo de cristão, tá bom? Então o Contra a Sola vai ficando por aqui, depois nós vamos fazer ainda uma segunda resposta à acusação dos livros de Esdras, que ele faz no mesmo vídeo, mas que eu não vou tratar agora para não ficar muito extenso. Deus abençoe você e continue acompanhando o nosso apostolado.